Olá pessoal, boa noite. Eu estou aqui diretamente de Orlando, no Congresso da Sociedade Americana de Nutrição Parenteral e Enteral, nesse Nutri Time, que é uma iniciativa da Danone com apoio da SBNPE Braskem. E eu vou passar para vocês hoje, esse é o nosso último vídeo do terceiro dia do Congresso, e eu vou passar para vocês sobre uma fantástica sessão que teve agora no final desse dia. Foi uma sessão extremamente interessante, eram 4 mesas, menos de 40 pessoas na sala, praticamente uma mesa redonda com o Dr. Hyland, Dr. McClave e Dr. Martindale. E o tópico dessa sessão foi discutir as diferenças entre os guidelines canadense e americano. E acho que a principal diferença entre os dois guidelines é que o guideline americano, ele incluiu também pacientes cirúrgicos e incluiu, para fazer as recomendações, também estudos observacionais. Ao passo que o guideline canadense, datado de 2015, ele utiliza apenas estudos randomizados e controlados e meta-análises, e a população estudada que eles querem avaliar neste guideline são apenas pacientes críticos de uma UTI geral em ventilação mecânica. Acho que essa é a grande diferença entre os dois guidelines. A dinâmica dessa sessão foi basicamente um apresentador que colocava os tópicos sobre os guidelines e fazia uma pergunta ali para eles, ao vivo, sobre o porquê que eles deram aquele tipo de recomendação, que estudos eles se basearam para aquela recomendação e qual era a prática clínica desses profissionais junto aos seus pacientes no seu serviço. E os 3 tópicos que eles discutiram basicamente foi a dose da nutrição enteral, a dose da proteína em paciente crítico e a instituição ou não de nutrição parenteral precoce para o paciente crítico. Com relação à dose da nutrição enteral para o paciente crítico, acho que um ponto importante levantado pelo Dr. Hyland é a questão da recomendação feita no guideline americano de não dar nenhum tipo de terapia nutricional para pacientes de baixo risco nutricional avaliados pelo Nutri-Score. Mas na verdade o Nutri-Score não foi feito para isso. O Nutri-Score ele serve para mostrar para a gente quem que é o paciente que eu vou ter que atingir a meta calórica ou não. E uma prática de deixar o paciente em jejum, totalmente em jejum, não é adequada para um paciente crítico. Então ele comentou que tem pacientes de baixo risco nutricional avaliados pelo Nutri-Score que podem sim necessitar de ventilação mecânica dentro da UTI, ter uma internação prolongada, podendo chegar até 11 dias de internação dentro da unidade de terapia intensiva. E essa é uma população que a gente deve interpretar de forma diferente o que está escrito no guideline americano. E sim, se o paciente tem o Nutrition Risk Score, que é o Nutri-Score, abaixo de 5, a gente deve iniciar a terapia nutricional precocemente para um paciente, principalmente para pacientes que estão em ventilação mecânica. Só não vamos buscar atingir a meta calórica por se tratar de pacientes de baixo risco. Com relação à meta proteica, existe uma recomendação moderada, evidência, no guideline americano para instituir uma meta proteica em torno de 1,2 a 2 gramas por quilo por dia. E o guideline canadense não faz nenhum tipo de recomendação com relação à meta proteica no paciente crítico. E o motivo para isso é porque eles fizeram uma análise basicamente em estudos randomizados e controlados. Tem evidência, inclusive observacional, mostrando que a proteína pode ser deletéria em alguns pacientes, principalmente naqueles que receberam proteína pela via parenteral. Então o guideline canadense não fez nenhum tipo de recomendação e isso foi basicamente baseado na evidência atual em estudos randomizados e controlados. Como o guideline americano utilizou também estudos observacionais, eles como especialistas fizeram uma sugestão de utilizar uma meta proteica de 1,2 a 2 gramas por quilo por dia. Com relação à nutrição parenteral, também o guideline canadense não faz nenhum tipo de recomendação e o guideline americano fala que para pacientes de alto risco nutricional eu devo instituir nutrição parenteral precoce na população de pacientes críticos. E aí baseado numa avaliação de risco nutricional utilizando o Nutri-Score. E na verdade o que a gente tem na evidência, principalmente a mais recente, é que nutrição parenteral
é segura na população de pacientes críticos e eles quiseram fazer algum tipo de recomendação para a gente implementar na prática clínica à beira-leito junto aos nossos pacientes. E aí eles fizeram esse questionamento para a plateia. Escuta, vocês preferem que a gente faça algum tipo de recomendação, mesmo que seja baseado em opinião de especialista, baseado em estudos observacionais, baseado na pouca evidência que tem, ou não? Vocês preferem que a gente não faça nenhum tipo de recomendação? E aí eu faço a pergunta para vocês também, o que vocês preferem, né? Teve gente que a maioria das pessoas levantou a mão dizendo que preferia que desse algum tipo de recomendação para ser instituído a beira-leito, mas teve gente também que questionou, porque ao ler um guideline tem muita gente que interpreta aquilo como uma lei, uma constituição, que aquilo deve ser seguido, quando na verdade, quando a evidência vem da opinião de especialistas, esse é o último nível de recomendação que a gente tem na nossa prática clínica baseada na evidência científica. E aí eles terminaram essa sessão colocando alguns pontos que a gente deve avaliar quando a gente lê um artigo científico e também que a gente deve avaliar quando lê um guideline, né? E os principais pontos que a gente tem que ver quando lê um artigo científico primeiro, qual que é a população de estudo, que tipo de paciente que eu estou lidando. Se aquele paciente daquele estudo é o mesmo paciente que eu lido na minha UTI. O segundo ponto é a intervenção. Qual que foi a intervenção? O terceiro ponto, qual que foi a comparação que foi feita? Qual que foi o grupo controle? Com que a intervenção foi comparado efetivamente? E o último ponto, quais são os desfechos avaliados naquele estudo? Foi uma sessão extremamente interessante. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram. Essa é um vídeo do Nutri in Time. A próxima transmissão vai ser uma web meeting feita ao vivo aqui de Orlando, do Congresso da Sociedade Americana de Nutrição Parenteral e Enteral. E todos os profissionais que participaram do Nutri in Time estarão lá mostrando seus slides e apresentando para vocês tudo que a gente viu aqui de forma mais detalhada nesse Congresso americano, que está sendo sensacional. Obrigado.